E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos onde o protagonista parece ser fraco mas é muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Lee Se-won, onde ele era uma pessoa comum, mas sua vida muda completamente quando um dia ele é mandado para dentro da novel que ele escreveu e para piorar, ele entrou no corpo do vilão mais lixo da história. Ele não sabia o porquê isso aconteceu. Após pensar um pouco ele se lembra que estava fazendo mudanças para sua nova casa, quando ele se deparou com seu computador ligado onde ele viu a história que ele tinha escrito há 10 anos atrás, ela ainda inacabada, mas quando ele olhou a história tinha uma coisa que ele não tinha escrito, e foi após isso que ele foi mandado para dentro dela, no corpo do quarto filho do líder do culto demoníaco conhecido como Ryuk. Pouco tempo depois as memórias dele começam a vir à sua mente, e com isso ele descobre que o antigo dono do corpo era pior que ele pensava, porém o pior seria no futuro onde ele morreria em apenas um golpe pelo protagonista, servindo como um degrau para ele se tornar um herói. Com isso antes ele tem que encontrar uma forma de fugir desse destino, e também encontrar uma maneira de voltar para o seu mundo. Após se acalmar um pouco ele começa a planejar, pois mesmo sendo um lixo, ele ainda é o quarto filho do mestre do culto demoníaco. Com isso ele possui status e muito dinheiro, e agora ele está decidido que vai sobreviver a todo custo, e sendo conhecido como o Ryuk, um vilão dentro da história que ele mesmo escreveu, ele vai ter que trilhar um novo caminho em busca de ficar mais forte para ser capaz de mudar o seu destino nessa história, e ele vai usar todo o seu conhecimento dos eventos que irão acontecer ao seu favor para ser capaz de alterar a história e assim sobreviver e encontrar uma forma de voltar ao seu mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia no Império Orange, onde o nosso protagonista, conhecido como Lanster, vivia. Porém mesmo se passando 8 anos, ele ainda estudava na pré-escola. Os outros alunos da sua idade se tornaram magos, que podem ser independentes, enquanto ele não conseguia nem meditar, mas ele tem o sonho de se tornar um mago de nível sábio. Por causa do seu nível os outros colegas da sua idade ficam implicando com ele, e para piorar ele é um jovem órfão que foi adotado pelo senhor. Com isso falam que ele nunca vai se tornar digno de ser o herdeiro do senhor. Mas as coisas começam a mudar quando um dia ele recebe uma carta do senhor Oliver. Foi ele quem o ajudou a esconder seu verdadeiro nome, o escondendo na família em que ele está. Como ele sabe que Lanster não consegue usar magia, ele vinha tentando ajudar de todas as formas. Nessa carta Oliver mandou para Lanster um livro peculiar feito de ossos de animais. Mesmo por todos esses anos tentando ao máximo ele não conseguia despertar sua magia, mas agora com a ajuda desse livro essa pode ser sua nova oportunidade. Ele está se esforçando tanto por causa do seu pai que está preso no território dos dragões. Com isso ele não sabe se ele ainda está vivo, mas como ele é seu filho não pode simplesmente ignorá-lo. Com isso enquanto tiver uma chance de encontrar seu pai ele não vai desistir. Quando ele tenta mais uma vez meditar, as coisas começam a sair do controle e seu corpo não suporta o poder mágico, mas para sua surpresa logo após isso ele vai parar em outro local com um que se parecia com um ovo na sua frente. Após segurá-lo ele escuta uma voz falando que este lugar em que ele está é o lar dos dragões, e a sua missão agora é cuidar desse dragão. Após isso ele começou a criar vários tipos de dragões, aumentando sua força a níveis imagináveis. Alguns anos depois ele entrou em uma nova academia para estudar magia. Inicialmente ele queria esconder sua verdadeira força, mas logo ele se depara com dificuldades onde tem que usar o seu poder. Mas ele não vai desistir de se tornar um sábio para um dia ser capaz de encontrar seu pai. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Hyun-sung, um assalariado que tinha que passar por várias dificuldades no seu trabalho, isso porque ele tinha apenas o ensino médio. Com isso seria difícil encontrar outro trabalho bom, e como ele foi liberado do alistamento por causa da sua irmã que era doente, ele tinha que escutar frequentemente provocações. Mesmo querendo muito desistir disso tudo ele não poderia, pois ele tem que pagar pelo hospital da sua irmã e seu custo de vida. Ele mora sozinho com sua irmã, pois eles perderam seus pais muito cedo em um acidente. Por sorte eles receberam notícias boas do médico que sua irmã estava melhorando gradualmente os movimentos das suas pernas. Isso é tudo graças a um jogo de realidade virtual que o médico recomendou. Um jogo que tinha um mundo maior que a Terra com muitos jogadores. Ele comprou uma cápsula para ele também. Porém ele fez isso apenas para dormir, isso porque o tempo passa mais rápido no jogo, onde 1 hora no mundo real é 5 horas no jogo. Com isso ele consegue deixar seu sono em dia ficando descansado. Neste jogo
também aqueles que estão no alto rank conseguem uma grande quantidade de dinheiro, mas como ele já estava velho, ele acreditava que não teria chance de entrar entre os melhores. Após dormir por mais de 10.000 horas no jogo, ele consegue uma classe secreta descendente de Thanatos, ganhando o título de preguiçoso profissional, sendo de rank Deus. Após isso sua vida começa a mudar completamente, pois quando ele descobre o quanto poderosa é essa sua nova classe, ele se demite do seu trabalho e decide partir em uma nova jornada neste jogo de realidade virtual, onde quando ele dorme, todas suas habilidades de rank Deus é ativadas. Com isso ele vai aprender como usar isso ao seu favor para conseguir os itens mais fortes desse jogo, para se tornar um ranker e com isso conseguir muito dinheiro para ser capaz de cuidar da sua família. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, conhecido como Aaron, que nasceu em uma prestigiada família. Ele viveu toda a sua vida sob ordens do seu avô, que é conhecido como herói de guerra, juntamente do seu pai, que era um cavaleiro prodígio, porém ele era apenas um cavaleiro de terceira classe, chegando nem aos pés deles. Após se tornar um lorde, por sua falta de habilidades em 3 anos ele perdeu tudo, e logo ele começou a ser humilhado, sendo alvo de piadas de todos. Ele perdeu todas as suas riquezas por ser enganado, e no final seu inimigo desde criança mandou um assassino para matá-lo, chegando a um estado deplorável. Seu único tesouro era o livro de transação dimensional, que permite trocar itens com pessoas que estão em diferentes dimensões, mas como ele não foi esperto o bastante para usá-lo, não conseguiu reconstruir sua família. Por sorte ele comprou um marcador do desejo, onde o vendedor falou que ia garantir um desejo. Durante sua vida ele acreditava que era tudo uma enganação, porém no momento da sua morte esse marcador é ativado e o sistema de desejo é iniciado, porém um erro acontece, pois ele não é capaz de falar seu desejo. Por causa disso o sistema analisa seus desejos mais profundos e acaba selecionando todos os seus desejos. Após isso ele acorda no seu quarto e logo ele descobre que retornou 17 anos no passado. Com essa nova oportunidade ele rapidamente pega sua espada para treinar. Enquanto ele estava treinando, uma tela aparece na sua frente, perguntando se ele quer iniciar suas trocas dimensionais. Após aceitar, um livro aparece na sua frente. Com isso ele descobre que o livro dimensional entrou no seu olho. Após abrir seu sistema, ele vê que retornou para o nível 0 novamente, mas com seu conhecimento desta vez, ele vai usar esse sistema de trocas da melhor forma possível, e logo após isso ele volta ao campo de batalha e mostra que não é mais o mesmo de antes. Com isso agora Aaron vai trilhar um novo caminho no passado em busca de reconstruir o nome da sua família, e desta vez ele não vai ser mais enganado, pois ele vai usar esse sistema para ficar muito mais forte e conseguir muito dinheiro. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Seoji, onde sua filha foi a pessoa que causou a destruição da raça humana, se tornando um monstro de poder imensurável. Mesmo ele tentando conversar com ela para parar com tudo isso, ela não se importava mais com ele. Com isso os guerreiros mais fortes humanos se juntaram para a última batalha. Mesmo sabendo de tudo isso, Seoji decidiu proteger sua filha, lutando contra a humanidade, e após uma intensa batalha contra o Santo da Espada, ele encontrou o seu fim. Ele estava bastante triste por ter falhado. Como um pai, se pudesse recomeçar novamente, fazia tudo diferente. Quando ele acreditava que tudo tinha acabado, para sua surpresa uma missão única foi ativada, chamada de Mude o Futuro. Após a regressão acabar, ele acorda no seu quarto, onde após pegar seu celular e ver sua aparência, ele descobre que voltou ao passado no momento que sua filha veio para ficar junto com ele, e sua primeira missão é ativada para prevenir os 5 infortúnios dela. Ele sabe que por causa dele ela se tornou uma bruxa que causou toda a destruição da Terra, pois ele não tratava ela realmente como sua filha. No seu passado ele só começou a cuidar dela após a morte da sua ex-mulher, mas desta vez ele vai fazer as coisas diferentes. Ele se separou da sua esposa quando foi recrutado para o exército. Neste tempo ele ainda não sabia que tinha uma filha. Esse foi um dos motivos dele não tratar ela bem no início, mas agora em seu passado, novamente com todo o seu conhecimento de tudo que vai acontecer, ele está decidido que vai mudar tudo, e com a ajuda desse sistema ele vai cuidar da sua filha para não se tornar um monstro e com isso salvar toda a humanidade da destruição. Mas logo ele descobre que mudar o passado não será tão fácil quanto ele pensava.